Mas eu vou chamar todos. Tá, okay. Tá. Bom dia aos colegas que gostariam de agradecer a presença a todos na programação do GTT Epistemologia, com a mesa temática, a produção do conhecimento em educação física, ciências do esporte, qualidade versus quantidade, para onde vamos. Vale a pena, nós, inicialmente, vamos convidar os nossos palestrantes, o professor Vicente Molina Neto, que é licenciado em Educação Física pela Universidade do Rio Grande do Sul, mestre em Educação pela Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutor em Filosofia e em Ciências da Educação na Universidade de Barcelona. Realizou pós-doutorado na Universidade de Barcelona, né, e é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordena o grupo de pesquisa F3P-EFICE e participa do grupo e outras questões que ele se coloca aqui, como tem experiência muito larga na área. Uma salva de palmas para o nosso convidado. Convidamos o colega que é membro do GTT Epistemologia, Paulo Fürstenschäfer, possui graduação, por favor, pode bater palma para o nosso colega, sim. Ele possui... Essa tecnologia... Ele possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria, graduação em Filosofia pela Universidade Regional do Noroeste, no estado do Rio Grande do Sul, tem especialização em pós-graduação em Filosofia Política pela Universidade Regional do Noroeste, do estado do Rio Grande do Sul, e doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professora adjunto da Universidade Regional do Noroeste, do estado do Rio Grande do Sul, é membro do corpo editorial do movimento e membro do corpo editorial do Centro de Educação. Mas, principalmente, ele é membro do GTT Epistemologia e foi o primeiro coordenador. Chamamos agora o professor Silvio Santos Gamboa. Ele possui graduação em Filosofia pela Universidade de San Buenaventura, na Colômbia, mestrado em Educação pela Universidade de Brasília, doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas e livre docência em Filosofia da Educação pela Universidade Estadual de Campinas. É professor associado MS5 da Universidade Estadual de Campinas, professor titular em Filosofia da Educação, chefe do Departamento de Filosofia e História e tem sido pesquisador visitante de várias universidades. E é o nosso adjunto do líder do grupo de pesquisa Paideia. Então, com esses três colegas, e é membro também do GTT Epistemologia. Então, nós queremos agradecer a colaboração dos colegas, né, e dizer um pouco da origem. Né, vocês estão numa mesa que foi criada por um GTT Epistemologia e que foi organizado desde a gestão passada, né, desde a SBPC, com uma perspectiva de nós trabalharmos, e vocês estão vivenciando isso, temáticas junto aos outros GTTs. Então, nós não conseguimos congregar outros GTTs, em compensação, nossa mesa, ela atende à demanda da condição de nossos pesquisadores. Então, nós temos que dizer que, inicialmente, esta mesa foi proposta para o Fórum da Pós-Graduação e o GTT Epistemologia não teve condições de estar com os dois membros convidados por questões particulares. E a coordenação do GTT assumiu a responsabilidade, mas no intuito, desde aquela época, dizendo o seguinte: nós temos que realizar esta mesa junto a um fórum mais amplo. Naquele momento, tínhamos um grupo restrito de pesquisadores, não é? Quando se entendia que o fórum de pós-graduação poderia ser somente dos coordenadores, e não é esta a nossa realidade. A realidade do fórum é que todos possam participar, alunos, professores, que estão, mestrandos e doutorandos, não só da área da educação física, e sim nas diversas áreas. Então, fica o convite também aqui para vocês participarem do 5º fórum, que provavelmente seja final de junho, lá
lá em Florianópolis. Depois nós daremos essa lista que vocês estão colocando aí, o nome, o e-mail legível, nós estaremos dizendo para vocês maiores detalhes. Então, dentro dessa perspectiva de temáticas colocadas, se vocês forem observar lá no Centro de Memória, que no dia da avaliação da antiga diretoria e da nova diretoria, o atual presidente divulgou que todos os nossos eventos estariam depositados lá no Centro de Memória. Então, é um convite que vocês cheguem à página da universidade, é muito rico o que eu já encontrei lá e fica disponível. Outro é dizer para vocês o seguinte, que a faculdade, o Grupo Paideia trabalha muito aberto, muito transparente e socializa todas as suas atividades. Então, nós temos um site que o professor Silvio vai colocar depois, que vocês podem acessar todas as conferências e todas as nossas atividades. Era só para dizer que é com muito carinho, né, que nós temos a presença de vocês e não vamos mais tomar tempo dos nossos palestrantes. Nossa dinâmica e critério de escolha foi pelo que mora mais perto, ou seja, o professor Molina vai ser o primeiro, depois nós teremos o Paulo, que mora no Ijuí, e depois o Silvio, da Unicamp. Esse foi o nosso critério, não é antiguidade. E outra coisa é que decidimos que seria em 40 minutos, só que eu vou avisar com 5, e seremos rigorosos para que dê tempo para que vocês possam participar. Porque a dinâmica que nós divulgamos com o nosso grupo é o seguinte, o colega que está lá no Nordeste vai poder participar conosco, porque nós queremos deixar bem claro que nós trabalhamos com a seguinte dinâmica, como agora está sendo, né? Não só vocês estão assistindo, e sim todos os outros pesquisadores. Então, eu aviso para quem quiser fazer alguma pergunta para os colegas da mesa, escrevam um e-mail para chavesgamboa, tudo junto, @gmail.com, ou peçam autorização para o Skype, chaves.gamboa. E isso trabalha muito bem na nossa dinâmica e dá a possibilidade para quem esteja lá no norte do Brasil participar da nossa atividade. Muito obrigada, professor Molina. Bom dia. Agradeço a gentileza de me colocarem aqui ao lado dessas pessoas importantes, não é? Nesse grupo tão importante. Tá bem. Então, agradeço aí a presença de todos e me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, né? Eu devo esclarecer preliminarmente que eu não me considero um epistemólogo, né? Mas sim um professor que dá aulas, não é? E que pesquisa junto com outros professores de outros níveis de ensino sobre a sua prática ou seu trabalho docente. Então, eu fiz um texto que eu não sei se eu vou chegar até o fim, seja por condição física ou por delimitação do tempo, mas eu vou ler esse texto, não é? E aí, bom, vamos ver o que é possível entabular numa discussão posterior. Então, por favor, pode trocar o slide. O tema é as considerações sobre a produção de conhecimento em educação física, e eu coloquei um título secundário, que é o tema que me chama a atenção, que é pesquisar com professores. Então, vamos lá. A frase, o Brasil é um país continental, parece óbvia, né? É do conhecimento de todos, mas o que não fica claro muitas vezes, tanto para a população e para os acadêmicos, né, é que as diferentes soluções para os seus problemas, eles são também gigantescos, e eles envolvem aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais, né? Então, esse enfrentamento, ele também assume proporções gigantescas. E, para isso, são desenvolvidas políticas macrosociais, né, como, por exemplo, políticas educacionais e políticas de pós-graduação.
há poucos dias circulou, né, na grande imprensa que o governo federal vai oferecer 100 mil bolsas de estudo, né, no âmbito da graduação e da pós-graduação. Trata-se do programa Ciência Sem Fronteiras. Então, diagnosticado a carência de engenheiros no sistema produtivo e alavancar a inovação tecnológica, os gestores estão disponibilizando 3 bilhões e 100 milhões de reais para esse programa. Com esses recursos, eles pretendem oferecer 34.200 bolsas de doutorado, 8.900 bolsas de pós-doutorado e a presença de 1.250 pesquisadores estrangeiros nas universidades. Ao mesmo tempo, o governo também tenta passar no Congresso o novo Plano Decenal de Educação. Um plano que não é isento de críticas, como, por exemplo, a crítica da Associação Nacional de Pós-Graduação, né? Diz então a citada crítica, abre aspas, na ausência de um diagnóstico do cenário educacional brasileiro, bem como no desvelamento dos processos avaliativos, sobre os cumprimentos das metas do PNE anterior, né, ainda há grandes limitações para o desenvolvimento dessas pesquisas. Então, aí estão as metas, a ambição, não é? E não obstante as críticas, o governo pretende assim, metas ambiciosas em termos numéricos, tanto para a pós-graduação como para o ensino superior, não é? Entre elas, ampliar a formação de mestres e doutores em 75%, 35% de doutores, enfim, são números bastante expressivos. A ambição presente na configuração dos indicadores quantitativos nas ações políticas antes mencionadas nos leva a pensar sobre a difícil execuibilidade, se considerarmos que o país, de acordo com o último censo da educação básica, registrou 2.497.918 professores e, de acordo com o último censo do ensino superior, registrou 307.815 docentes no ensino superior. Para avaliar metas e programas dessa natureza e estabelecer ações políticas consequentes, os gestores têm se valido de 2 sistemas de avaliação. Para avaliar o desenvolvimento científico e tecnológico, o governo tem se valido, né, do relatório Coleta CAPES e do sistema Qualis. Para a educação básica são utilizados os sinais, não é? E o INDEB e provas como Enem, não é? Provinha Brasil e outros. No ensino superior, não é? Como eu já disse, os sinais se vale do ENAD. Essas avaliações oferecem indicadores quantitativos de larga escala, não é? Agora, a nossa pergunta, não é, em todos esses indicadores, será que esses indicadores refletem o que de mais avançado está acontecendo na educação desse país e o que está sendo discutido e pesquisado no atual quadro da ciência brasileira, em especial no âmbito da formação docente? Na nossa experiência de mais de 15 anos ouvindo professores de educação física em avaliações pontuais de pequena escala, constatamos uma grande dissonância entre o que pensam os professores e o que propõem os gestores. Nossas dúvidas e preocupações aumentam quando transferimos a questão para a área de conhecimento e educação física, se considerarmos o tamanho da sua pós-graduação e os efeitos dessa no campo da intervenção pedagógica. O professor Walter Brach, aqui presente, num texto, considerando o diagnóstico recente sobre a prática pedagógica da educação física no campo educativo, vem afirmando com contundência sobre o esvaziamento intelectual da intervenção pedagógica.
promovido pela lógica científica vigente na política de pós-graduação. Cito o professor Walter Braga. Se houve avanço na produção de conhecimento, o plano da intervenção não o acompanhou, sem falar da formação profissional. É interessante notar que, valendo-se de uma visão hierárquica entre teoria e prática, os teóricos acabam identificando problemas sempre nos práticos. Em recente artigo, ainda no Prelo, Rigo, Ribeiro e Alau, para criticar a insuficiência dos instrumentos e indicadores de avaliação da pós-graduação em educação física, enfatizam a positividade da pluralidade e da diversidade da área de conhecimento. Em suas análises sobre o estado da pós-graduação da educação física, entre 2007 e 2011, consultando os sítios dos programas de pós-graduação, desde 2007, eles identificaram algumas características do conjunto de professores orientadores dessa área. Passo a citá-los. São 402 professores orientadores que estão formando mestres e doutores no contexto desse programa. Destes, 260 orientam pesquisas relacionadas com as ciências biológicas e saúde. E 142 efetivamente se dedicam à formação de mestres e doutores no campo das ciências humanas. Eles, Rigo e colaboradores, sublinham que em 2009 e 2011 houve definitivamente a diminuição de número de orientadores credenciados, de 418 para 401. E essa redução está concentrada nos orientadores do âmbito das ciências humanas e sociais. Embora os autores não tenham identificado e trabalhado a especificidade de linhas de pesquisa, podemos supor, examinando rapidamente as mesas, que as chances e perspectivas de formar professores vinculados às redes de ensino e para a educação superior com qualidade, a fim de atingir essas metas, são bastante remotas. Isso sem considerar a futura demanda de 165.846 matrículas de estudantes que atualmente cursam os cursos regulares de educação física. Sem desconsiderar os indicadores quantitativos, o foco que eu estou tentando fazer aqui é argumentar sobre alguns aspectos importantes da investigação educativa no âmbito da educação física, principalmente aquelas que abordam a formação de professores no contexto das pesquisas de educação física. Em relação ao nosso eixo aqui, diríamos, de modo preliminar, que a qualidade das pesquisas nesse campo é a nossa maior preocupação. Porque, como vimos na sessão anterior, é um conjunto de ações, esse conjunto de números, ele implica num crescimento vegetativo da pesquisa na educação física brasileira. E aí nós podemos citar também fatores coadjuvantes desse crescimento. O crescimento ainda lento do número de programas de pós-graduação, a expansão da rede de universidades, maior aportes financeiros para as agências de financiamento da pesquisa e o incremento dos programas de iniciação científica. Maiores espaços de visibilidade para a educação científica também podem ser considerados. No âmbito do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, o Combrás ele vem apresentando uma tendência de crescimento no número de pesquisas, que também se reflete na qualidade. Por favor, pode trocar. No quadro que nós estamos vendo, próximo quadro, por favor. Aí. Nós podemos ver que há um incremento bastante significativo
principalmente nos trabalhos desses 2 GTTs, Escola e Formação Profissional. O acumulado aí está na ordem de 65% no número de trabalhos submetidos ao evento. Em nossa análise sobre o conteúdo desse trabalho, é possível constatar que a grande maioria deles, né, apresenta desenhos metodológicos qualitativos e não avaliações de larga escala. É importante ressaltar que, para nós, as investigações educativas, né, pode trocar, por favor, emergem, e é isso que nós estamos tentando argumentar, de projetos de pesquisas que privilegiam desenhos metodológicos cooperativos e de intensa interação entre o sujeito que investiga e os colaboradores da investigação. Diferencia-se de outros modelos, né, por pretender-se crítica e retirar a centralidade do pesquisador do processo de pesquisa. Pode trocar, por favor. São investigações que se sustentam numa perspectiva hermenêutica reconstrutiva, isto é, a buscar o entendimento mútuo através da atividade reflexiva sobre o particularismo do mundo vivido. Esse entendimento, né, sustenta-se também, além de referências bibliográficas, na nossa experiência como orientadores de programas de pós-graduação. Portanto, esse modo de investigar, que aqui denominamos de investigação educativa, é uma ação que ganha forma no contexto da pesquisa em educação e na totalidade das pesquisas que se apresentam com pretensões de validez epistemológica na área de conhecimento e educação física. Atendem a diferentes interesses de conhecimento e contribuem de modos diferentes para o discurso epistemológico sobre problemas educacionais. Logo, é um conceito que apresenta marcos estatutários substanciais. Assim, a discussão dos aspectos teóricos metodológicos desse modo de fazer pesquisa, não é? Ele está muito centrado, não é, nas experiências dos pesquisadores com grupos de pesquisas de outros níveis de ensino. Em outras palavras, a partir do particularismo de nossa experiência com investigações educativas, pretendemos abordar, não é, algumas questões a seguir sobre aspectos metodológicos de difícil compreensão e ainda timidamente incorporados no campo da pesquisa em educação física escolar. Nesse quadro aí, nós apresentamos motivos pelos quais, né, a partir da revista Movimento, motivos pelos quais os artigos são negados. E vocês podem ver ali que aspectos metodológicos têm grande significância. E, não obstante a nossa vontade, que desperta a nossa curiosidade, um fato que desperta a nossa curiosidade é que várias revistas, tanto da educação quanto da educação física, têm induzido a comunidade investigadora a refletir sobre questões metodológicas. Em certa medida, essas iniciativas, pode trocar, por favor, essas iniciativas coincidem com o esforço da área de conhecimento e educação física, que também está estimulando sua comunidade científica a discutir a pesquisa no âmbito da educação física escolar, encomendando a diferentes grupos de pesquisa textos a serem veiculados em periódicos nacionais. É o caso recente da revista da UEM. Será essa uma coincidência, um indicativo de problemas gerais referentes à apropriação desse modo de investigar pelas diferentes disciplinas científicas que compõem o conjunto das ciências humanas e de disciplinas de outras áreas de conhecimento que compartilham os seus conceitos centrais?
haveria algum tipo de problema de ordem mais geral, ainda pouco claro com a metodologia da pesquisa em educação e na educação física escolar, ou são problemas específicos de inadequação dos instrumentos de coleta de informação? As pesquisas em educação física estariam apresentando problemas teórico-epistemológicos ou problemas teórico-metodológicos? Os lugares ocupados pelos pesquisadores e pelos colaboradores das investigações nesse campo de saber apresentam problemas ergonômicos? Eles estão inadequados às sinergias dos tempos atuais e à complexidade dos contextos educativos? Ou haveria problemas de rigor com estas pesquisas? Sobre a qualidade das pesquisas em educação física, nossa hipótese preliminar, para responder às questões mais gerais antes levantadas, é que há um conjunto de condições macrosociais, não é, que estão presentes nesse debate, que conspira contra a qualidade da pesquisa em educação física escolar, contra o rigor metodológico e minimiza a discussão teórica sobre as decisões tomadas, né? Colocando-a em um plano secundário. Entre elas, podemos sublinhar o apressamento da formação de professores, fortemente influenciado pelas políticas públicas e estratégias governamentais no campo da educação. Segundo, a reestruturação capitalista, progressiva e burocratização produtivista da pós-graduação brasileira, representando a identificação e latização da produção científica, pelo encurtamento acelerado dos prazos de formação de mestres e doutores e pela retirada crescente dos orientadores de pós-graduação das aulas da graduação. Poderíamos ainda citar rapidamente que esse processo de retirada dos orientadores da graduação representa, não é, uma formação na iniciação científica bastante apressada. E eu chamo a atenção para a terceirização da coleta de informação para os estudantes, né? Ou seja, há uma outorga aos estudantes de iniciação científica para coletar dados para aquelas pesquisas de mais profundidades realizadas pelos pesquisadores. Não é? E muitas vezes esses estudantes, não é? Embora entusiasmados, enfim, com toda boa vontade, não conseguem realizar, por responsabilidade nossa, realizar uma aproximação satisfatória com o campo e captar o sentido das vozes e das narrativas dos colaboradores. E, por fim, a crítica dos administradores educacionais, tanto os críticos como os neoliberais, quanto à pouca transferência de conhecimento produzido nessas pesquisas para o campo da experiência docente, e para o professorado das redes públicas, segundo os quais a pesquisa acadêmica está distanciada de seus interesses mais imediatos. Poucas vezes essas pesquisas consideram o que pensam os seus professores, né, sobre o universo escolar e a prática docente. Pode mudar, por favor. Faz algum tempo que investigadores como André, mais recente, Devec e Trevisan, vêm chamando a atenção para o discutível rigor metodológico nas pesquisas em educação e, por consequência, educação física escolar. No texto Pesquisa em Educação, buscando rigor e qualidade, Marli André, além de questionar o que é uma boa pesquisa em educação, argue também quem julga e quais os critérios para avaliar uma boa pesquisa em educação. Para responder essas questões no âmbito da pesquisa qualitativa,
a autora dedica uma seção, né, no texto, que considera as condições e circunstâncias que cercam o desenvolvimento da pesquisa qualitativa em educação, né, que tem contribuído para os descuidos no que tange ao rigor nas investigações. Ela também faz críticas à pesquisa quantitativa. Segundo a autora, da qual estamos falando, entre outras debilidades das pesquisas quantitativas em educação, elas apresentam hipóteses mal formuladas, inadequação da operacionalização de variáveis e pouca fidedignidade dos instrumentos utilizados na coleta de informação. Para as pesquisas qualitativas, essa autora cita: elas apresentam descrições do óbvio, observações tendenciosas, problema na análise de conteúdo e problemas teóricos. Devec e Trevisan revitalizam essa crítica. Pode passar, por favor. Sobre o rigor metodológico. Dizem os autores: a contestação da qualidade das pesquisas qualitativas em educação reside na desconfiança de que esse modelo investigativo estaria demonstrando dificuldades de ir além daquilo que seria uma mera interpretação imediatista da realidade, tornando-se mais descritora do óbvio do que investigadora científica. Agindo dessa maneira, as denominadas pesquisas qualitativas apresentam-se com um nível de cientificidade baixo, às vezes nulo. Bom, essa preocupação, de certa forma, vem se generalizando na medida em que as pesquisas qualitativas vêm aumentando. No campo da educação física, especificamente escolar. Em nossa experiência de orientador, percebemos várias dessas questões, principalmente naquelas pesquisas que se notabilizam em sua conclusão em prazos recordes, além de certo desequilíbrio entre o esforço teórico e o esforço empírico. Oscilações parametrizadas, por um lado, pelo fascínio e fetiche quanto ao método, quase uma ode ao formalismo metodológico que esteriliza o processo hermenêutico, e, por outro, pelo descaso anárquico que transforma o fazer científico em discurso de palanque. Em síntese, de um lado temos o cientificismo, em termos habermasianos, e, de outro, o livre exercício do proselitismo acadêmico. Outros elementos também conspiram em favor do afrouxamento do rigor metodológico. A pesquisa qualitativa ganhou uma série de definições e modalidades resultantes dos diferentes paradigmas interpretativos. Fato que serviu para fomentar certa confusão quanto aos seus aspectos denotativos e conotativos. Muitas dessas definições foram realizadas tendo como referência e parâmetro a diferenciação da pesquisa quantitativa. Entendimentos enviesados se solidificaram, mesclando o secundário com o principal. Isto é, definiram o que é uma pesquisa qualitativa a partir do procedimento de coleta da informação, sublinhando esses métodos como característica fundamental. Contudo, me parece mais importante a debilidade dos processos analíticos como uma característica decisiva para abalar a qualidade e o rigor dessas investigações. Em outras palavras, a incapacidade de significativa parcela da comunidade acadêmica na definição de categorias analíticas e o contraste destas com categorias ontológicas, constitutivas dos problemas de investigação.
a dificuldade dessa comunidade para realizar o estranhamento necessário para uma interpretação plausível e consistente, dado a pouca profundidade teórica na aproximação e construção de seus problemas de investigação. E, finalmente, a nossa incapacidade, a incapacidade dos investigadores de aprender com o campo empírico. Esses elementos foram decisivos são importantes para que se faça uma retomada da discussão desse modo de produzir conhecimento. Pode trocar? Ainda há outros elementos que potencializam esse conjunto de críticas. Trata-se da precariedade das relações de conhecimento entre pesquisador e colaboradores no desenvolvimento das pesquisas em educação e educação física escolar. Aquilo que no jargão cientificista é denominado relação sujeito-objeto, cuja influência da ciência clássica na subjetividade dos pesquisadores tem levado importantes pesquisas à dissipação perante o mundo vivido pelos professores e estudantes e ao universo das práticas sociais. Do mesmo modo, entendimentos inovadores sobre essa relação, calcado em interacionismos acríticos, entre esses agentes epistêmicos, na maioria das vezes, sem tipificação e socialmente descontextualizados, tem resultado em investigações qualitativas que não sobrevivem ao embate teórico, como, por exemplo, pesquisas que buscam a particularidade das experiências docentes sem levar em consideração o contexto da experimentação e a perspectiva histórica na constituição dos sujeitos e objetos do estudo. Entendemos, isso é uma posição muito pessoal, né, que se o pesquisador ou pesquisadora, de fato, aprende pouco durante a pesquisa, seja revisando a literatura para construir o problema de pesquisa ou exercitando sua capacidade de escuta junto aos colaboradores e percebendo os sentidos do discurso que circulam o campo, ele só manipulou informação. Isso é muito perceptível no minguado processo analítico e na esterilidade posterior da pesquisa realizada. Do mesmo modo que afirmamos antes, não é, que o pesquisador que não aprende com o campo, que investiga e se mantém impermeável, uma atitude etnocêntrica, ao que dizem as vozes do campo empírico, apenas manipula dados, queremos iniciar agora argumentando o que é uma boa pesquisa em educação física. Uma boa pesquisa em educação física, pode trocar, é um processo que se constitui tanto para os pesquisadores quanto para os colaboradores em experiências significativas de ensino e aprendizagem. É uma pesquisa que responde às indagações transcendentes do enfrentamento que faz o professorado de educação física nos espaços onde ela acontece e ganha visibilidade. Poderíamos dizer, uma pesquisa educativa. Uma boa pesquisa em educação física é uma pesquisa educativa. Os pesquisadores ensinam e aprendem na experiência investigadora quando, sem assumir uma atitude corporativa ou etnocêntrica, em relação aos colaboradores, conseguem, através da razão comunicativa, examinar o melhor argumento e revisar seus próprios conceitos, atitudes e procedimentos sobre o que se propuseram a investigar. Em outras palavras, revisar criticamente, na sua ação, seus pressupostos teóricos e o próprio desenho metodológico da investigação. Nessa perspectiva, não é raro que o problema investigado e as estratégias metodológicas sejam revisadas ao longo da pesquisa. É o que Kincheloe define como bricolagem, em seu estudo sobre o rigor e a complexidade da pesquisa e educação.
Para tanto, esse autor faz uma crítica extensa ao conhecimento unilinear produzido na pesquisa educacional imposta pelos métodos racionalistas e lógicos, que buscam a certeza e a ordem. Ele entende os pesquisadores como bricoleurs, né? Esquivam-se dessa forma de produzir conhecimento, ou seja, racional e lógico, enfim, porque a dinâmica da vida e das relações humanas é mais complexa do que o conhecimento que os pesquisadores racionalistas produzem. Assim, não é? E aqui vamos chamar de investigadores educativos ou narrativos, não é? Centram seus esforços para desenvolver numerosas estratégias para ir além da unidimensionalidade do conhecimento. Destaca que o conhecimento monológico, né, que no contexto monológico, extensas descrições são perdidas para as forças da ordem e da certeza, que estão satisfeitas com as respostas certas e as respostas erradas sobre os objetos da investigação. Em presumida certeza, que se constitui também o limite, o autor tem desafiado os pesquisadores a buscar novas estratégias e formas de produzir conhecimento. Já estou terminando. Enfim. O texto, né, que eu me referi, eu vou já abortar a continuidade do que eu estou lendo, né, é uma crítica aos modelos tradicionais de produzir conhecimento, né? Na medida em que os modelos cartesianos racionalistas, que não estão só na pesquisa quantitativa, né, eles fragmentam o conhecimento em torno de especificidades disciplinares. Né? O autor ainda argumenta em favor da complexidade dos objetos das ciências humanas e sociais, para propor o bricolagem, ou seja, a articulação criativa de conhecimentos, métodos e discursos para finalizar as diferentes faces do mundo social. Bem, o meu tempo esgotou. Na verdade, para concluir, o meu texto trata, não é, de uma crítica bastante forte, né, à questão do rigor, tanto nas pesquisas quantitativas quanto qualitativas, né, e a exterioridade do pesquisador em relação ao campo de investigação, para propor, né, que investigar professores é diferente de investigar com professores. A lógica que nós tentamos desenvolver ao longo do texto, que eu estou encerrando por aqui, é que nós precisamos, e aqui não é uma prescrição, não é? Estabelecer estratégias criativas para trabalhar e investigar com os professores, a fim de poder, ao fim e ao cabo, dar respostas a esses problemas que se manifestam no contexto da prática cotidiana da educação física escolar. Em síntese, é isso. Fazemos, ao final, um alerta, que também uma metodologia ou um grupo de decisões metodológicas não pode se constituir em narrativas salvacionistas. Ou seja, bom, agora temos esse modelo, agora a moda é investigar com professores e isso vai resolver os problemas. Também não resolve. Né? O que nós precisamos, de certa forma, é estabelecer diálogos produtivos, diálogos reflexivos, para que a gente possa, de fato, com os professores, não é? Poder minimamente resolver os problemas pontuais que acontecem no âmbito da educação física escolar e contrapor ao que as análises e as investigações de macro espectro têm
nos proposto e tem prescrito para nosso campo. Então, eu reafirmo, né, ao fim, a necessidade de nós estabelecermos estratégias para investigar com os professores, que é diferente de investigar o professorado. Muito obrigado, eu fico por aqui. Desculpe o avançar no tempo. Nós lembramos a todos e a todas, né, que nós estamos discutindo sobre a produção do conhecimento em educação física, ciências do esporte, qualidade versus quantidade, para onde vamos. E tivemos o professor Vicente Molina, da Universidade... Eu pensei que você fosse ficar lá, tudo bem. Na Universidade do Rio Grande do Sul. E agora teremos o professor Paulo Ferstensaif, da Unijuí. Eu só vou pedir que eu vou ficar aqui do lado, que eu preciso comunicar com o pessoal que está fora. E durante esse primeiro momento eu fiquei fora da internet. E não posso avisar para quem está assistindo que, se tiver alguma dúvida, mande um e-mail para chavesgamboa@gmail.com ou então Skype chaves.gamboa. Paulo. Passa para lá, então? Não. Pode ficar mais para cá, ó. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite em nome de três entidades envolvidas, né, com esse evento, né, que é o CBCE, né? Então, por essa oportunidade de fazer essa discussão. Também agradeço a ESEF, né, por estar acolhendo esse evento, com tudo que isso implica, né, na figura, então, do professor Molina, né? E agradeço ao GT de Epistemologia por ter, então, organizado, né, e também propiciado esse debate, né? Bom, na filosofia a gente costuma dizer que cada um tem o Sócrates que pode, né? Ou seja, cada um trata as questões a partir daquilo que considera no seu escopo, né? Então, a abordagem com a qual eu acredito poder contribuir nesse debate foi a opção por fazer algo como o Walter Benjamin denomina escovar a contrapelo o problema, né? Então, eu vou tentar fazer esse processo de escovar a contrapelo o debate, né? E, em particular, evidenciar o quanto esta problemática, enunciado no título dessa mesa, tem na base a problemática da linguagem e seu esforço em enunciar o ser sem as imprecisões da linguagem ordinária, fugindo, portanto, do caráter interpretativo desta. Poderíamos dizer que se trata mais de um problema com a interpretação do que de interpretação. E, então, na busca de uma linguagem instrumental, né, portanto, livre da interpretação, que a matemática aparece como uma espécie de tábua de salvação, né? E o seu aspecto, então, quantitativo, né? A transparência possível em relação ao problema do conhecimento é, em última instância, a busca em suprimir os elementos controversos e nunca resolvidos de vez da condição humana. Uma frase do Nietzsche que dá conta dessa perspectiva irresolvível da condição humana é quando ele afirma que o homem é uma ferida que não cicatriza nunca, né? Então, é uma ferida em aberto, né? E nós, normalmente, lidamos mal com isso, né? E procuramos alguma solução definitiva para o problema da condição humana, né? Para início, né, dessa apresentação, eu vou trazer algo não sério, né, para tratar algo sério, né? Então, eu trago um primeiro
uma primeira sequência de imagens de uma charge, né, do Quino, que provavelmente todos vocês já conhecem, né? Tá passando mão. Bom, pode voltar para... Volta. Podem ler, pensando, em vez de humanidade, a educação física, né? Pode parar nessa. Bom, eu costumo afirmar que o Quino, nessa tirinha da Mafalda, né, ele capturou, quem sabe exagerando um pouco, né, todo o problema da sociabilidade humana, né, que é, em última instância, a relação eu e os outros, né? Quer dizer, como lidar com isso, né? Sabemos que, diante dessa relação, já se fez vários experimentos, né, na história da humanidade, e é um problema que continua, de uma certa forma, também irresolvível, né? Algo que a experiência grega, em sua invenção democrática, reconhecia como um problema da doxa, né, da opinião, a capacidade de que, diante desse dilema da Mafalda, né, nós não contaríamos com outro recurso que não fosse a opinião, né? Percebe a contundência dessa organização. Eu até brincava que a gente foi fazer uma festa aqui no bar Opinião, né? No bar Doxa, né? Então, na minha cidade tem um bar que se chama Absoluto, né? É o reverso, né? Quem sabe? Mas eu não tenho frequentado muito, né? Bom, na perspectiva, então, pré-socrática, né, pré-platônica, né, nós vamos ter esse limite do modo de enfrentamento, então, centrado na condição humana, né, e que se expressa, então, nessa frase que... Próxima lâmina. De Protágoras, né, Protágoras de Abdera, né? O homem, de cada vez, é a medida de todas as coisas, das que estão presentes pelo fato de aí assim serem como aí estão, daquelas, porém, a quem fica negado estarem presentes pelo fato de que não estarem aí. Então, aqui está um problema de tradução, que normalmente nós tomamos a tradução de Protágoras como o homem é a medida de todas as coisas, né? E em retomada desse debate em torno da tradução, numa obra do professor Paulo Schneider, O Outro Pensar, em que ele traduz o Heidegger, né, ele chama atenção para essa noção não universalista da condição humana, né, do ponto de vista de que pudéssemos falar de um homem genérico, mas o homem a cada vez, situado no seu contexto, situado na sua situação, é que enuncia isso, né? Então, considerar isso é importantíssimo para nós não confundirmos esse homem do Protágoras com o sujeito do conhecimento cartesiano, por exemplo, né? Que é uma espécie de universal, né? E que então permitiria, como subproduto, um conhecimento de caráter universal descolado de quem o enuncia, né? Então, há uma diferença fundamental aqui, né? Poderíamos exemplificar, então, nessa segunda parte da afirmação, né, daqueles casos que não estão presentes, né, as questões do mundo da ação. Por exemplo, deliberar sobre o futuro, né? Como deliberar sobre algo que não está presente, né? Platão, crítico da experiência democrática, por isso, quem sabe, as noções de que a solução dos problemas do futuro estão no passado, né? Porque o futuro mesmo não nos apresenta nada, né? O Platão, como crítico da experiência democrática, que condenou à morte o seu mestre, né, Sócrates, não aceita que problema tão relevante como o futuro da polis seja alvo da deliberação do conjunto dos cidadãos. Coloca-se, então,
a proposição platônica de uma polis regida por uma episteme. E aí se encontra a obra dele, então, A República, né, como esse esforço, né, e que ele vincula, então, a ideia de que só poderia dirigir a polis, né, uma polis justa, né, aquele que dominasse uma episteme acerca da melhor organização dessa cidade, né. Algo expresso no livro 7º da República, que todos vocês já de alguma forma devem ter contatado, que é o mito da caverna, né, ou a alegoria da caverna, né, onde ele expressa, então, um modo de enfrentar o dilema da Mafalda, né. Poderia passar a próxima lâmina? Trouxe aqui uma imagem, então, Todos vocês conhecem, então, essa ideia, né, dessa ascensão, né, do conhecimento que sai do mundo das ilusões, da imaginação, né, e entra no mundo da episteme, né. E vejam que, para o Platão, né, como também seguidor de Epicuro, a matemática já está num lugar privilegiado, né. Os objetos matemáticos têm um lugar de destaque, né, são considerados um saber e não a mera opinião, né. E, obviamente, que o extremo disso seria o mundo das ideias, né. Os críticos de Platão hoje dizem que o problema do Platão, e que contaminou o mundo ocidental, foi projetar o fora da caverna, né. Nós viveríamos melhor se não acreditássemos que tem o fora da caverna, né, que possa corrigir a caverna, né. Mas isso era a posição dos pré-socráticos, né. Aí se percebe, então, o lugar da matemática, né, no pensamento ocidental. Alguns dizem que na entrada no pórtico da Academia de Platão estava escrito: não entra aqui quem não souber matemática ou geometria. E o vínculo com as questões, né, desse pensamento, também os vínculos às questões políticas e a dimensão da ética e da educação, né. 3 temas que são inseparáveis para os gregos, né. Vejam que a função do homem que sai da caverna e a sua volta na caverna é uma função pedagógica, mas que se confunde com a política. Quer dizer, organizar a polis a partir de uma episteme aprendida, né, de uma ideia aprendida, né. Nós sabemos o quanto os pedagogos travestidos de políticos, mas que não assumem a sua condição política, já fizeram de estrago no mundo, né. Então, mas, de uma certa forma, aqui está a raiz disso, né. E também, um outro elemento importante o que acontece nessa perspectiva socrática, platônica, né, de produzir um conhecimento rigoroso, que é a invenção do conceito, né, algo que nós herdamos e que, de fato, serviu para, de uma certa forma, enfrentar o problema da condição babélica das palavras, né. Então, a estabilidade dos conceitos como universais que nos permite compreender o mundo de um modo mais objetivo, né. Bom, e no extremo, né, além disso, desse saber, um mundo das ideias como um pensamento sem linguagem, né? E é em torno disso que eu vou passar as próximas lâminas, né, na leitura que o Manfredo de Araújo Oliveira faz acerca da concepção platônica da linguagem, né? Escreve o Manfredo, né? As palavras, enquanto humanas, são passíveis de erro. Frente a isso, Platão entende que deve haver uma forma de conhecer que permita o julgamento entre as palavras verdadeiras e as palavras falsas, ou que deve ser possível conhecer sem os nomes. Nessa linha, ele conclui que o verdadeiro conhecimento ocorre sem palavras, sem a mediação linguística, sendo que para o seu conhecimento temos a contemplação das ideias, o puro pensar, o diálogo sem palavras, da alma consigo mesmo. Seguindo. Platão estabelece a distinção radical entre pensamento e linguagem, reduzindo esta a uma expressão secundária, de mero sinal, capaz de expressar o que se elabora fora dela. Nessa linha, o desafio será conceber um sistema ideal de sinais, talvez matemáticos,
que permita ao homem um domínio perfeito do mundo objetivo, independentemente das contingências, imperfeições e limitações das línguas naturais. Com isso, estaria realizada de modo supremo a função instrumentalista da linguagem. E, na sequência, poderíamos, então, nos perguntar se não seria esse o sonho de um certo tipo de ciência. Bom, esse ideal ele foi retomado posteriormente, no século XIII, pelo que se conheceu como lulismo, né? Mas é o lulismo aqui com 2 L's, né? Não é o lulismo atual, né? Então, de um pensador chamado Ramon Lulo, ou Raimundo Lulus, né? Esse sujeito se colocava o desafio de conduzir todo o conhecimento humano a um conceito unívoco, expresso em algo como um alfabeto de símbolos, operados matematicamente. Esse ideal ele foi retomado, então, também na modernidade, com o alento, né, com um novo alento decisivo, né, de ninguém menos que Descartes, né, e que todos lembram que também era um matemático, né. Então, na posição do Descartes, a aritmética e a geometria são muito mais certas do que as outras disciplinas. É que são as únicas a versar sobre um objeto tão puro e tão simples que elas não têm de fazer, em absoluto, nenhuma suposição que a experiência possa deixar duvidosa. E são inteiramente compostas de consequências que devem ser deduzidas racionalmente. Veja que nessa passagem que está em vermelho, né, nós poderíamos ter aí, então, uma possibilidade de conhecer o futuro, né, um desdobramento a partir de uma causalidade a ser aprendida com precisão matemática, né? A sequência. Portanto, elas são as mais fáceis e as mais claras de todas. E aqui também prestando atenção nessa passagem, né? E tem um objeto tal como o exigimos, pois que, salvo inadvertência, mal parece possível a um ser humano nelas enganar-se. Bom, estaremos aqui diante, então, do que seria um objeto ideal da ciência, né? E que acaba por determinar posteriormente, né, todo aquele saber que exige de si a exatidão, né, a perspectiva de aprender as coisas sem intransparências, né, por isso a noção cartesiana de ideias claras e distintas, né. E também o fundamental aqui é compreender essa noção de anterioridade daquilo que vai se buscar numa investigação, né. E essa forma de proceder logo passará a ser critério ontológico, né? Ou seja, de existência, né? Como afirma Figueiredo nessa próxima passagem, né? Ser é ser representável, é ser objetivável numa representação. E tudo aquilo que escape ou se furte a uma representação clara e distinta estaria assim destituída de estatuto ontológico, ou pelo menos teria sua realidade posta em suspeição, né? Daí, obviamente, né, começamos a entender por que o nosso mal-estar com as incertezas, né, com o erro, com o conhecimento não definitivo, né, que acaba sendo sempre o problema a ser superado, né? E que não teria necessariamente aí um problema, né, a busca de superação, mas a crença que acompanha essa busca de superação, né? Na trilha do cartesianismo, outra figura de destaque, também matemático, é Leibniz, né? Leibniz sugere a possibilidade de transformar o raciocínio em uma espécie de cálculo, tendo como telos a aplicação dos métodos matemáticos ao conjunto do conhecimento humano. Afirma ele: se a gente argumenta na maneira usual, é difícil chegar a um acordo. O problema da Mafalda, né? Vamos transformar os raciocínios em cálculos e obter as conclusões como se fossem resultados aritméticos, né?
Estaríamos dentro do mundo perfeito, né? E uma salvação do dilema, né? Então, essa tentação, né, de buscar um modo de linguagem instrumental que nos poupasse, né, dos infortúnios da condição humana, sempre esteve no horizonte desse tipo de produção de conhecimento, né? Também o Galileu expressa isso numa conhecida passagem, né? E aqui é importante só, quando se lê filosofia, já dá para ler ciência, né? Porque, na verdade, aqui a filosofia é como contraponto à teologia, né? Então, a filosofia está escrita neste grandíssimo livro, que nos está continuamente aberto diante dos olhos, quero dizer, universo. Mas não se pode entender sem antes aprender a entender a língua e entender os caracteres em que está escrito. Ele é escrito em língua matemática, e os caracteres são triângulos, círculo e outras figuras geométricas. Aqui é fundamental a gente entender que o Galileu está se contrapondo, então, ao discurso teológico, né, e propõe o que se chama da teoria das duas linguagens, né, que Deus teria escrito em duas linguagens, né, a linguagem teológica, para os quais os teólogos são os especialistas, e a linguagem da natureza, para os quais os cientistas são os especialistas, né. Um querer se meter no campo do outro faz com que chegamos a equívocos que acabam desprestigiando esse campo do saber. Então, é bom que cada um fique na sua, né? Então, aqui o Galileu vai ajudando a construir a autonomização do campo da ciência, né? E também uma noção de um universo apreensível, né? Uma espécie de imagem do mundo que pode ser objetivada, né? Objetificada, né? Ou, na expressão heideggeriana, né, um ser que possa ser entificado, né, que é esse universo que pode ser descrito de forma matemática, né, e liberado, então, da tutela teológica, né. Fica, então, evidente, né, que a ancoragem que a ciência moderna busca na matemática é o modo encontrado para resolver o problema da verdade, sem incorrer, por um lado, na tentação metafísica, e, por outro, de fugir ao círculo vicioso da hermenêutica. O saber científico matematizante quer prescindir do saber narrativo. É, enfim, a busca de uma solidez para todo o edifício da ciência moderna, sem recorrer, então, ao teológico, né? Sem recorrer à torre da igreja, né? E sem se perder no atoleiro das interpretações geradas por uma linguagem babélica, né? Daí se esboça a crítica de Lyotard, né? O fato é que o discurso platônico que inaugura a ciência não é científico, e isto à medida que pretende legitimá-la. O saber científico não pode saber e fazer saber que ele é o verdadeiro saber sem recorrer a outro saber, o relato, que é para ele o não saber, sem o que é obrigado a se pressupor a si mesmo, e cai assim no que ele condena, que é a petição de princípio, o preconceito. Mas não cairia também nisto, valendo-se do relato? Interessante que esse problema, né, se repete na contemporaneidade, também no neopositivismo, né? Pois ao afirmar que só pode ser tomado como verdadeiro aquilo que passe pelo crivo da observação e da experiência, ignora também a petição de princípio, né, que esse princípio não se submete ao critério que cria, né? Quer dizer, essa afirmação não resiste ao próprio pressuposto que cria. O que teria levado, segundo contam alguns, né, a um dos criadores desse movimento se suicidar quando percebeu isso, né? Um atoleiro incontornável, né, da condição interpretativa do conhecimento. Na crítica a essas pretensões da ciência moderna, coloca-se o pensamento de Heidegger, né, segundo o qual o esforço matematizante da ciência moderna transforma-se em leito de Procusto. Vocês conhecem leito de Procusto, né?
salteador grego que prendia suas vítimas num leito, né? Se a vítima fosse maior que o leito, ela cortava um pedaço, né? O salteador cortava um pedaço. Se fosse menor, esticava até o tamanho do leito, né? Então, toda vítima cabia certinho no leito, né? Então, a anterioridade de um modo de proceder, né? Então, pode ser o problema dos métodos, né? Essa é uma boa metáfora para pensar a noção de metodologia a priori, né? Como algo que acaba enquadrando, né? Bom, o esforço matematizante da ciência moderna transforma-se em leito de Procusto, no qual deve deitar-se toda a realidade. Pretensão objetificadora que ignora sua condição interpretante. Logo, suas elaborações epistêmicas, com pretensões ontoteológicas, recaem na metafísica ao absolutizar os seus critérios. Então, novamente, a episteme cede à tentação ontológica, né? Tal como revela outra passagem de Heidegger na sua obra Ser e Tempo. A presença, o Dasein, enquanto ser no mundo, possui a tendência de primeiro sepultar epistemologicamente o mundo exterior, em um nada negativo, para então permitir que ele ressuscite mediante provas. Ou seja, aqui no caso, provas obviamente de caráter quantitativo, né? Então a ideia é que nós, em princípio, não conhecemos nada do mundo que não passe pelo crivo, né, desse modo de conhecer o mundo, né? Então nós suspendemos o mundo e recuperamos ele mediante provas, né? Provas, obviamente, então, de caráter quantitativo, né? Seguindo Heidegger, foi reservado o matemático como nome para o que é conforme aos números. O rigor da ciência matemática da natureza é a exatidão. Todos os processos devem aqui ser determinados previamente como grandezas de movimento espaço-temporal, caso quiserem, de algum modo, chegar à representação enquanto fenômeno da natureza. Então, destaca aqui que essa noção de exatidão é uma exigência num próprio modo de proceder, né? E que tudo possa ser submetido à noção de grandezas de movimento espaço-temporal, né? Seguindo o raciocínio, tal determinação efetua-se pela medição com a ajuda do número e do cálculo. A pesquisa matemática da natureza, entretanto, não é exata, isso é extremamente importante, não é exata pelo fato de calcular com exatidão, mas ela tem de calcular assim, porque a ligação ao seu setor de objetos tem o caráter de exatidão. Ou seja, com esse óculos só vamos enxergar isso, né? Então, aqui é uma história aquela do bêbado procurando as chaves, né? E o cara pergunta para ele se ele perdeu exatamente ali a chave, ele diz, olha, não sei, mas só aqui que tem luz, né? Então, a ideia de que se debruça sobre algo passível de ser aprendido nos modos que se objetifica anteriormente, né? A pergunta é, como fica outros campos do conhecimento, né? Como operar com esse mesmo óculos, né, para capturar outros fenômenos, por exemplo, a condição humana, né? Lembrando Savater, né, que o homem, né, os humanos, se aproximam mais a contos do que a contas, né? Então, se nós reconhecermos isso, que a literatura pode nos dizer mais acerca do humano do que os números, né, nós estaríamos aqui com um problema sério de cientificidade desse campo, né? Seguindo Heidegger, contrário a isso, todas as ciências do espírito, inclusive todas as ciências sobre o vivo, necessariamente têm de ser inexatas, a fim de, precisamente, permanecerem rigorosas, né? Veja que aqui o caráter de exatidão não é igual ao caráter de rigor. Ser rigoroso, né, no caso, não significa necessariamente se dobrar às exigências da exatidão matemática, né? No caso das ciências do espírito, segundo Heidegger, inclusive do próprio vivo, elas se oporiam, né? Na verdade, pode-se conceber também o vivo como uma grandeza de movimento espaço-temporal. Mas então não mais se capta o vivo, né?
Então, aqui o problema é exatamente da noção de entificação do ser, né? Ao entificá-lo, ao objetivá-lo de modo matemático, nós perdemos a própria coisa, né? Não capturamos a própria característica da historicidade do ser, né? Como um sendo, como algo que se dá, né? E não que se dá de vez, né? Esta é, quem sabe, a tese central, né, para o nosso debate acerca desse tema, né? E os desdobramentos para a educação física, né, só para fazer um pequeno link, né, pode ser pensado aqui a noção do movimento humano e a contraposição ao movimento humano que faz Kuntz, né, a partir dos seus autores de referência da fenomenologia, em relação ao se movimentar humano, né, que procura capturar exatamente essa dimensão viva, né, e não estabilizada, né, congelada do ser. Enfim, a inexatidão das ciências históricas do espírito não é uma falta, mas o cumprimento de uma exigência essencial para esse modo de investigação. Então, quem sabe quem pesquisa nesse campo possa sofrer menos, né, a partir dessa noção, né? O difícil é convencer os avaliadores, né? Bom, alguns pressupostos, né, que permitiriam pensar, né, a partir dessa, do que podemos chamar aqui uma espécie de inauguração do novo modo de se comportar em relação ao mundo, né, que eu passaria agora a... Como que estou de tempo? 5 minutos. Tá. Eu vou passar, então, rapidamente aqui, né, algumas ideias que nos permitiriam aproximar o debate. E a educação física, como se coloca nesse movimento, né? O que significou a virada culturalista, né? Seguindo aqui o pensamento do Bracht, que colocou em crise o modelo naturalista hegemônico? Que desdobramentos colocam-se a partir da compreensão que a educação física é uma construção histórico-cultural, né? O que derivaria disso? Então, e eu coloquei algumas teses, né, para continuar pensando isso, né? Mas um elemento primeiro, né, é um pressuposto que... Pode seguir? Que eu tomei de uma coluna, né, de um autor, de um jornalista com formação filosófica que foi tratar o problema do atentado na Noruega, né? Ele começa o texto dizendo o seguinte, eu achei muito bem articulado, né, e nos dá uma ideia da questão aqui posta, né? Os sentidos das coisas não os encontramos nelas. O mundo em si mesmo é a realidade do sem sentido. O sentido é aquilo que nós emprestamos às coisas. Quando vemos algo, quando temos notícia de algo, temos a ilusão de que este algo nos revela o que é. Mas a realidade do que é aguarda a nossa intervenção como observador, como leitor e como ouvinte. Por óbvio, as coisas existem independentemente de nossa apreensão, mas o sentido delas corresponde sempre a uma atribuição do sujeito, né? E claro que na continuidade aqui poderíamos agregar a ideia de que esse sujeito compõe uma comunidade linguística, né, um modo de aprender o mundo que antecede o próprio sujeito, né? Eu construí uma sequência de teses decorrentes dessa posição, né, que nós identificamos como o giro linguístico, mas eu saltaria aqui então para mais adiante. Deixa eu passar aqui. Você pode ir passando aí, tem a lâmina 33. Aí. Os fatos científicos são produto da ciência. Compreendido isso, podemos nos perguntar se este modo de apreensão do real dá conta de questões como... Próximo. Conteúdos curriculares, processos pedagógicos, objetivos de ensino, corpo, movimento humano, qualidade de vida, cultura corporal de movimento. Enfim, seguindo, a apreensão de que
o enfrentamento dessas questões não se resolve no plano dessa objetividade, né? Continuando a interrogação, para onde vamos, né? Se, tal como os personagens de Quino, precisamos nos entender acerca disso, e se a saída platônica ou qualquer outra pretensão epistêmica do social não nos fascina mais, devemos buscar o diálogo entre os diferentes campos de produção do conhecimento, seguros que nenhum deles guarda a verdade, né? Condição, segundo Gadamer, da continuidade do diálogo, né? Próximo. Os aspectos a considerar no enfrentamento das questões, eu elenquei 3 dimensões, então, que poderiam nos orientar na produção dessas soluções, né? Obviamente, mais no sentido processual do que de conteúdo, né? Dimensão política. Trata-se do reconhecimento de que a liberdade acadêmica que usufruímos, que permitem pensar o próprio sentido da universidade e da pesquisa como lugar da crítica sem teto, é uma prerrogativa das sociedades democrático e republicanas. Próximo. Dimensão epistêmica. Trata-se do reconhecimento do caráter proposicional dos saberes que produzimos e ensinamos, o que, embora nos permita reconhecer a objetividade das suas verdades, não nos permite falar em verdades absolutas. E terceiro, dimensão didático-pedagógica. Trata-se do reconhecimento de que não há aprendizagem sem o comparecimento dos sujeitos do processo educacional, os quais são potencializados pelas 2 prerrogativas anteriores, né? Voltando à pergunta, para onde vamos, continuo não sabendo. Como disse o Ricardo esse dia, né, citando o Guimarães, né, continuo não sabendo, mas tenho uma série de dúvidas, né? Porém, tal como Aristóteles, que diferentemente de Platão, reconhecia que o campo da ética e da política, o que ele chamava saber fronético, não se pauta pela episteme. Não ignora ele, porém, uma relação entre essas 2 dimensões, né? Aqui eu pensei que depois de fazer essa trajetória, que poderia ser refazer essa trajetória no aspecto do tensionamento desse aspecto quantitativo pela percepção já aristotélica de que a episteme não era um bom regulador do social, né? Mas não poderia ser ignorada, né? Então, por isso que Aristóteles rompe com essa noção e que, de uma certa forma, persiste na modernidade a crença que até o Habermas de conhecimento e interesse ainda mantinha de que nós pudéssemos fundar o social a partir do epistêmico, né? E aqui, no Aristóteles, isso já não se coloca, né? Porque ele reconhece que o campo da ética e da política, né, é um saber de outra ordem, né, que não se pauta pela episteme, mas não ignora, né, o Aristóteles não joga fora a episteme nem a técnica, né, pois não ignora que há uma relação entre essas 2 dimensões, né. E, por fim, o campo da ação no qual se responde à questão posta necessita deste discernimento. Espero ter lançado alguma luz. Obrigado. Agradecemos ao colega Paulo e vamos dizer a vocês o seguinte, como funciona realmente essa transmissão online, e nós vamos pedir o seguinte, temos a colega Ruth, que está lá, é da Unimep, a colega da Unicamp, a Júlia e a Vânia, que ainda não disse onde é, elas pedem o seguinte, nós vamos ter que prejudicar talvez um pouco vocês aqui da frente, mas eu vou pedir ao próximo palestrante para ficar no meio. Qual é a dificuldade que eles estão sentindo? Não dá para eles verem o Paulo, por exemplo, no início ficou aqui e as slides ali, como é que é? E eles não assistiram. Então, várias pessoas estão pedindo que... Então, você vai ter que ficar no meio e você lá vai ter que... apresentar os slides e ele, certo? Desculpe para vocês aqui, mas agora já sobraram alguns lugares. Porque eles dizem o seguinte, eles querem acompanhar, parabenizam pela transmissão, mas eles querem acompanhar tudo. Espero que vocês aqui tenham compreensão, tá bom? Vamos organizar um pouco. É uma pergunta, se ele vai ficar em pé, tem problema para você? Não? Então ele vai ficar em pé porque ele fica aqui e ele vai ficar mexendo. Porque não dá para o pessoal não assistir, gente. Eles estão pedindo mesmo, tá bom?
sei o que eles vão fazer. Ah, não tem problema passar, não tem. Pode. O senhor me avisa, vai me avisando que eu vou passando, então. Bom dia. Eu agradeço a possibilidade de contribuir nesse debate sobre os desafios da pesquisa. E agradeço ao Conbras, agradeço ao GTT e também agradeço, mesmo que não tenha sido realizado, o convite do Foro de Pós-Graduação, porque inicialmente esta mesa estava programada para esse foro. E por ocasião desse foro, então, acho que os três fomos convidados, e por ocasião desse foro que eu preparei esta minha intervenção. Eu sou, em certa forma, beneficiado pela presença dos colegas que me anteciparam, porque eles mesmos me colocam bases e links para eu trabalhar essa temática. Em primeiro lugar, o professor Molina coloca a gravíssima situação dos balanços, das avaliações sobre a pesquisa, cobrando a qualidade. Vários autores que se debruçam em esses balanços estão colocando persistentemente esse problema. O problema da qualidade da pesquisa se confronta com o tipo da quantidade da pesquisa também. Aí vem um elemento de conflito dialético. É interessante ver, pelo que o Molina colocou, que essa qualidade é pelo próprio processo de produzir a pesquisa, não pelos métodos. Às vezes é comum culpar os métodos, mas a realidade concreta é da maneira como se produz, dos modos de produzir esse conhecimento, onde estaria o problema. E por outro lado, o colega Paulo nos coloca o horizonte da filosofia, um horizonte da prática da pesquisa, apontado pelo Molina, e o horizonte do debate da filosofia, e particularmente da filosofia da ciência. Eu, quando tentei me localizar desde que lugar falar, eles mesmos me colocaram no meio, porque eu vou tentar fazer uma relação entre o campo prático da pesquisa científica e, por outro lado, o campo filosófico da reflexão sobre a pesquisa científica. E no contexto das vários desafios da reflexão, tradicionalmente se conhece esse campo como epistemologia, que é um campo comum que se construi desde a indagação filosófica sobre o trabalho científico ou sobre a busca, a partir do trabalho científico, de fundamentos particularmente na tradição filosófica. Eu gostaria, além dessa localização, contar que o lugar do qual falo é um lugar de uma prática de pesquisa que foi desafiado quando cheguei pela primeira vez no Brasil e se colocava a avaliação da produção do conhecimento na UNB e tive a oportunidade de analisar 82 dissertações. Com que característica? Com alguns elementos da filosofia, perguntando sobre que métodos eram utilizados. E posteriormente, a tese de doutorado, que eu fiz um balanço maior sobre a produção de São Paulo, nessa época 500 dissertações e teses, e a partir disso vem a reflexão que se traduz em uma pequena publicação em 1982, Pesquisa em Educação, Quantidade e Qualidade. Desdobras em outros desafios. Outros desafios estão postos como atrevimento, porque não sou da área de educação física. Neste livro que se chama Epistemologia de Educação Física, Interrelações Necessárias. E aí tem um capítulo específico sobre
o debate quantidade-qualidade. Gostaria de avançar aí. Eu divido minha fala em 3 tópicos. Essa retomada do debate, até por fazer honra ao título, para onde vamos, de onde vemos, para onde vamos. Como se apresenta esse dilema, a superação desse dilema, e um elemento bem concreto é o desafio que temos hoje com uma pesquisa de caráter temático, e quero colocar nesse exemplo como se articulam essas dimensões da pesquisa científica. Como epígrafe, embora tenha esquecido de colocar, eu utilizo sempre uma frase de Bachelard que fala que todo conhecimento, qualquer nível, iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, nada mais é que a resposta a uma pergunta. Se não tem pergunta, não terá possibilidade de resposta. E a meu entender, qualquer pesquisa científica exatamente se compõe de um projeto que elabora a pergunta e de um processo chamado dissertação-tese que elabora a resposta. Se entre esses 2 elementos tem uma lógica, nós teríamos a qualidade da pesquisa. E a qualidade estaria, então, entre a lógica. Por favor. ¿De dónde viemos? En primer lugar, ya escrito en esos textos, nos vimos de un falso dualismo técnico. Yo estoy utilizando un autor que recientemente, en 2008, publica en un libro sobre la pesquisa cualitativa unas frases para corroborar eso. Es falso afirmar que exista una metodología cuantitativa o cualitativa. Há pesquisas quantitativas ou qualitativas, ou as duas simultaneamente, na técnica de tratar dados. Então se coloca como uma técnica. O problema disso, podemos passar, é que, citando mesmo Pires, determinar literatura da história, das ciências, da natureza, deixou acreditar que o avanço do conhecimento implicaria a substituição das letras pelos números. E, de igual modo, a redescoberta do valor científico da palavra nos anos 70, onde se origina este debate, levou a alguns a anunciarem o fim dos números nas ciências sociais. Não há indícios de grandes ganhos, segundo ele. Seria preciso interpretar isso como uma perda para todo mundo e não como um sinal de progresso. O que conta não é o tipo de dados que se utiliza, mas como se construi a pesquisa. As pesquisas bem construídas, segundo Bourdieu, têm uma vida longa e contribuem para fazer avançar nossos conhecimentos. As outras, quantitativas ou qualitativas, acrescentam preferencialmente obstáculos a um melhor modo de ver ou intervir. Essa falsa dicotomia técnica, isso entendo porque muitas vezes no processo de elaborar nossas pesquisas escolha aí que tipo de método, que abordagem você quer utilizar. E coloca na opção pesquisa quantitativa ou pesquisa qualitativa. No final, é optar por uma técnica de tratar dados, não por uma opção epistemológica ou uma opção de estilo de ciência. E aí passamos da falsa dicotomia técnica à falsa dicotomia epistemológica. Quando se remete à discussão do falso dualismo técnico para os enfoques epistemológicos, se radicaliza de tal maneira a discussão que emergem apenas 2 maneiras de fazer ciência com critérios de cientificidade diferentes, que se justificam dentro do raciocínio lógico dos terceiros excluídos,
polarizações perniciosas. Por um lado, o subjetivismo, esta pesquisa subjetivista, por outro, esta pesquisa objetivista. Ou por um lado, o tratamento, ou melhor, o dado quantitativo ou o dado qualitativo. Ou nos processos já metodológicos, não apenas técnicos, ou se realiza um processo de descrição, ou se realiza um processo de interpretação, ou se realiza o processo de explicação, próprio, por exemplo, da analítica, ou da compreensão próprio da fenomenologia, ou o conflito fenomenologia-positivismo. Aí se pergunta, existem terceiras opções? Se excluem a abordagem da síntese? Aí do falso dualismo técnico, que leva para o falso dualismo epistemológico. Estamos falando de onde que viemos, né? Nos leva ao falso dualismo, a guerra das ciências. Boaventura dos Santos tem, a partir do livro, um discurso sobre a ciência, e posteriormente, depois dos 16 anos, faz uma reflexão ampla, com muitos pesquisadores. Ele trata esse problema, a guerra das ciências. Isso para anunciar, apenas como um exemplo, pode ser o retrato passado, espero que seja o retrato passado, do conflito no campo da educação física. Por um lado, a guerra entre as ciências físico-biológicas e as ciências humanas e sociais. Aqui tenho um trabalho que discute bastante amplamente esse problema. Podemos passar, por favor? Agora, superação das dicotomias e dualismos. Esse ainda é do passado, né? Estamos as tentativas de superar. Localizar as diferentes experiências de pesquisa, da produção da pesquisa concreta, em um contínuo entre os supostos polos contrários. Subjetividade, objetividade, quantidade, qualidade, explicação, compreensão, registro de dados e interpretações. Isso seria uma boa intenção. Processos abertos a múltiplas possibilidades de construção do conhecimento, inclusive utilizando abordagens que privilegiam a síntese de procedimentos privilegiados em outros enfoques. O conflito da quantidade e qualidade. Para onde vamos? Isso é anunciar de onde viemos, agora para onde vamos. A polêmica metodológica entre métodos quantitativos e qualitativos apunta pelo menos para 3 saídas. Uma, manter a guerra das ciências, manter a fusão entre técnicas qualitativas ou quantitativas, desqualificar a outra. E uma coisa curiosa que eu encontrei quando fiz os levantamentos indagando sobre que métodos são utilizados na pesquisa produzida em São Paulo, descobri que a primeira pesquisa na PUC de São Paulo, na área de psicologia da educação, para poder anunciar uma alternativa perante a hegemonia de pesquisas de caráter analítico, ou melhor, 2 pesquisas. Uma, a mais curta que eu encontrei, de mestrado, 49 páginas, argumentava os limites das quantificações. E essa foi a dissertação do mestrado, na área de psicologia. A partir daí, parece que foi muito fraca a argumentação. A maioria das pesquisas que se colocavam como alternativas argumentavam ampliamente por que tinha que recuperar a qualidade e não ficar na quantidade. Os textos recentes que temos aí sobre o debate exatamente apontam nisso. Nós temos que, em vez de fazer a pesquisa, justificar por que optamos pelo método qualitativo. E aí vai metade do procedimento. Não apenas a metade na exposição.
no todo processo para elaborar. O que se gastou de tempo no debate, por exemplo, da organização do projeto. E aí vai. A outra é a complementariedade. É na linha do contínuo. Se complementa, não pode deixar um é mais ou menos quantitativo ou qualitativo. Mas eu confesso que ainda está no nível das técnicas. Então começa a criar-se esse contínuo. Esse conceito de contínuo, conceito aristotélico da ética, não é? O que é o justo meio? No meio. Onde que é o meio? Depende da extensão da linha. Então aí vai mirando ou correndo para algum lugar que seria uma possibilidade. E a outra é entender que todos esses elementos se situam na unidade de polos contrários. Esta última comunidade de perspectiva se apresenta na dialética marxista. No texto que eu vou deixar aqui para publicação, aí trazemos pelo menos 3 exemplos de como isso é trabalhado por Marx para identificar que um mesmo elemento nunca pode ser separado de suas características que dimensionam qualidade ou quantidade. Enquanto uma, aí devemos entendê-lo, acho que podemos passar, por favor, numa unidade de contrários, que em primeiro lugar denuncia o falso dualismo, a falsa opção metodológica, e anuncia a possibilidade de entender isso em uma unidade de contrários. O conflito, por exemplo, em métodos tradicionais, que não podemos jogar pela janela, são pessoas muito importantes. Por exemplo, o conflito entre métodos explicativos de Durkheim e os métodos compreensivos de Weber. Também não podemos ignorar a síntese opostos que o Marx colocaria. Em outras palavras, se vamos analisar a qualidade de nossas pesquisas, é um erro colocar a culpa nos métodos. A culpa está nos processos que nós elaboramos. Os métodos estão lá como alguma coisa já dita, que poderia nos ajudar a entender o que estamos dizendo. A unidade quantidade-qualidade. Estou trazendo uma citação. Em relação às categorias quantidade-qualidade, as pesquisas com enfoque dialético, isso porque identificamos pouquíssimas, apenas 9%, que têm essa pretensão dialética.